Olá, turma, boa tarde. Aqui é o professor Cristiano. Boa tarde, professor Ricardo. Nós trouxemos uma questão de Enem onde envolve a necessidade da matemática dentro da biologia, ou o uso da matemática dentro da biologia para que nos proporcione cálculos exatos ou probabilísticos, que pede a questão. Vamos lá a questão. Enem, a fenilcetonúria é uma doença hereditária autossômica recessiva, associada à mutação do gene PAH, que limita a metabolização do aminoácido fenilalanina. Por isso, é obrigatório por lei que as embalagens de alimentos, como os refrigerantes dietéticos, informem a presença da fenilalanina em sua composição. Então, o começo da questão é: uma mulher portadora dessa mutação, fenilcetonúria, para o gene PH, tem 3 filhos normais com um homem normal, cujo pai, esse homem, sofria de fenilcetonúria devido à mesma mutação desse gene PH, encontrado em um dos alelos da mulher. Então, vamos lá a questão: o que é que se pergunta, o que é que se quer? Qual a probabilidade de a quarta criança, gerada por esses pais, apresentar fenilcetonúria? Está aí os itens. Lembrando que é um total probabilístico de 100. Como está em porcentagem, é 100%. E o professor Ricardo vai nos mostrar como é que a gente chega à resposta. Isso. Vamos lá, pessoal. A gente vai usar a matemática como ferramenta para poder fazer o cálculo da probabilidade de uma criança nascer com a doença de um casal onde, de acordo com o contexto, eles são normais. A matemática aqui é importante porque nós fazemos previsões, cálculos estatísticos, probabilísticos de nascimentos de indivíduos através, claro, dessa matemática, através dessas frações, através dessas proporções. Então vamos lá. A questão nos falou que a doença é de caráter recessivo. A fenilcetonúria é causada por um gene recessivo. Isso porque o gene dominante ele determina a normalidade do metabolismo do aminoácido fenilalanina. Para aqueles que não conseguem metabolizar esse aminoácido e, portanto, aqueles que apresentam a fenilcetonúria, isso é causado por um alelo recessivo chamado de azim. Se o azão define a normalidade, o alelo mutante azim determina a doença fenilcetonúrica. Se eu tenho genes em genética, eu preciso montar os genótipos e definir quem são os fenótipos. Para os genótipos em primeira lei, eu posso ter indivíduos homozigóticos dominantes, eu posso ter indivíduos heterozigóticos, eu posso ter indivíduos homozigóticos recessivos. Veja bem, alguém que tem as informações azan é alguém que consegue normalmente metabolizar fenilalanina e por isso não apresenta a doença. Também consegue normalizar e metabolizar fenilalanina aqueles que são heterozigóticos. No entanto, todos aqueles que são azim apresentam a doença fenilcetonúria porque não conseguem metabolizar esse aminoácido fenilalanina. Ok? Bom, já que eu tenho agora os genótipos e fenótipos, eu vou agora saber como é que é o casal. A questão fala de uma mulher portadora da mutação para o gene PAH. Bom, as mulheres são representadas na genética por ciclos. A mulher que aqui aparece, ela é portadora da mutação. O que significa uma mulher portadora da mutação? Significa alguém que é necessariamente heterozigoto. Essa mulher é normal? Sim, ela não tem a doença. No entanto, ela está portando a mutação. Ela é casada com um homem que também é normal, mas que apresentava ao pai com a fenilcetonúria com a doença. Se o pai desse homem é afetado com a doença, ele é necessariamente azim. E veja, se o pai é azim afetado com a doença, a única informação genética que ele passa para a sua descendência é o azim. Não há outro tipo de informação genética para essa característica, a não ser o azim, que passará desse pai para o filho. E como esse homem, de acordo com a questão, é um homem normal, ele só pode ser o quê, pessoal? Heterozigoto. Eu já sei quem são os pais. Eu já sei que ela é heterozigota normal. Eu já sei que ele é heterozigoto normal. Vou fazer agora o cruzamento. Para que eu faça o cruzamento, eu preciso primeiro saber quem são os gametas. E os gametas são encontrados de acordo com a genética mendeliana, segregando os fatores. Eu segrego os fatores lá na mulher, segrego os fatores do homem, defino quem são os gametas. E aqui nós temos os gametas fabricados por ela e os gametas fabricados por ele. Promovo agora a possibilidade de cruzamentos.
fecundado por esse gameta do homem, eu teria um indivíduo nascendo da salvação. Mas se for esse gameta dela fecundado por aquele gameta do homem, eu tenho primeiro possível heterozigoto. Se for esse gameta dela fecundado por aquele gameta dele, eu tenho um novo heterozigoto. Eu tenho finalmente aquele que poderá nascer manifestando a doença, que é esse gameta delazinho fecundado por aquele gametazinho dele. Eu tenho aqui, senhoras e senhores, 4 possibilidades para esse evento. Veja, o casal vai ter uma criança. Esse evento de nascimento da criança tem essas 4 possibilidades. Essas 4 possibilidades, 3 são para nascer com normalidade. E dessas 4 possibilidades, uma é para nascer afetada com a fenilcetonúria. Para cada criança que venha a nascer desse casal, esse é o universo probabilístico. Para cada criança que vai nascer desse casal, essas são as possibilidades. Não importa se a primeira, a segunda, a terceira ou a 10ª, eu tenho 3/4 para nascer normal, eu tenho 1/4 para nascer afetado com a fenilcetonúria. Como ele quer? A 4ª criança que apresente a fenilcetonúria, e como eu disse, não importa se 1, 2, 3 ou a 10ª criança, cada uma delas tem um universo probabilístico de 1/4 ou 25% para apresentar a fenilcetonúria. Então é isso. 1/4 de 100 significa 25%. Então essa é a resposta. Esse é o uso da matemática dentro da biologia. Até mais. Até a próxima. Ficou melhor.